Quais são os 5 principais erros que a maioria dos empreendedores aqui no Brasil, pelo menos, cometem? Eu sou o Vitor Ortiz e você está na Grana Escola de Negócios. Nesse vídeo aqui, a gente vai te explicar quais são os 5 principais problemas, erros, né, enganos que o empreendedor de primeira viagem, e às vezes nem é o de primeira viagem, né, é o cara que já abriu uma empresa e deu errado, e ele continua a cometer algum desses erros. Então, esses erros aqui são aqueles erros que todo empreendedor, digamos assim, iniciante comete, né? Aquele cara que está na primeira, na segunda ou até mesmo na terceira empresinha que ele está tentando abrir, né? Aí você fala, Vitor, mas empreendedor iniciante na terceira empresa, né? Olha, se você ainda não está dentro desse mundo, saiba que é mais do que normal, né? Você ser considerado iniciante até o seu segundo, terceiro CNPJ. Por quê? Porque como tudo na vida, você tem uma curva de aprendizado para fazer as coisas e para ser empreendedor também, para empreender também. Então, estima-se ali que por volta do seu terceiro CNPJ é que você aprendeu os conceitos mais básicos do empreendedorismo e vai conseguir fazer a sua empresa vingar, né? Os dois primeiros CNPJ geralmente a gente quebra aqui no Brasil, né? E em qualquer lugar do mundo, tá? Por quê? Porque é onde a gente está cometendo os erros ainda, né? Erros básicos, né? E quais são esses erros, né? Eu separei aqui o primeiro erro, que é a falta de fluxo de caixa. Esse aqui é de longe o erro mais comum cometido pelos brasileiros, tá? O que que é a falta de fluxo de caixa? Falta de fluxo de caixa, né? Se você não sabe o que é fluxo de caixa, como o próprio termo já diz aqui, né? É aquele dinheiro que está dentro da conta da empresa, que está dentro da empresa, né? E que ele fica girando, né? Num fluxo, por isso o nome fluxo, né? Ele fica fluindo dentro da empresa, mas ele nunca sai da empresa, né? Então é aquele dinheiro que fica girando. O fluxo de caixa, por exemplo, é o dinheiro que você vai comprar o estoque, por exemplo. Né? Você está lá fazendo hambúrgueres no seu delivery, né? Você precisa comprar a carne, né? Com que dinheiro você compra a carne? Com o dinheiro do fluxo de caixa. Quando você vende esses hambúrgueres, o dinheiro volta para o caixa da empresa. Então ele volta para o fluxo e depois você usa ele para comprar de novo, ele volta para o fluxo, você usa ele para comprar de novo, ele volta para o fluxo, né? Então ele fica rodando dentro da empresa. E o principal erro do empreendedor iniciante é não permitir que esse dinheiro fique dentro da empresa, formando então esse fluxo de caixa. O que que acontece? Vamos supor que, vamos pegar aqui o exemplo de uma hamburgueria. Você tem, por mês você precisa comprar R$ 10.000 de produtos, de carne, por exemplo, né? O erro do fluxo de caixa é você não deixar esses R$ 10.000 dentro do caixa da empresa. Então, por exemplo, né, o empreendedor vai lá, ele vende R$ 30.000 no mês na hamburgueria dele, né? E ele lucra R$ 10.000, certo? O que, que ele faz com esses R$ 10.000? Né? Ele pega e tira todo esse dinheiro do caixa da empresa e não deixa nem um pouco lá dentro. E aí o que, que acontece? Né? Ele consegue sim continuar comprando os materiais. Por quê? Porque ele está fazendo as contas. Fala, não, eu tiro 10.000, mas vai sobrar tanto, esse tanto é para eu comprar os R$ 10.000 de carne do próximo mês. Show de bola. Mas o que, que acontece? Quando você não aumenta esse fluxo de caixa, ou seja, você sempre está lá com o mesmo tanto de dinheiro dentro da empresa e todo o resto você tira, né? Quando acontecer alguma coisa, por exemplo, o fornecedor vira para você e fala: olha, agora eu não consigo mais te vender só esse tanto de carne, eu preciso te vender o dobro, senão eu não vou mais vender para você, né? E aí você não tem dinheiro no caixa da empresa para fazer essa manobra. Ou então, vamos supor que você pega um mês ruim, o mês da pandemia, por exemplo, no delivery, né? Então acontece ali um problema mundial, né? E as pessoas não podem mais ter contato muito com o alimento, etc. E aí os pedidos caem, né? O que que você faz nesse mês? Nesse mês que os pedidos caíram muito, você vai usar o seu fluxo de caixa, que é aquele dinheiro que você foi deixando dentro da empresa, você vai usar aquele dinheiro para poder pagar suas contas, etc. Por quê? Porque o fluxo de caixa ele é usado justamente quando acontece um imprevisto, né? Enquanto não tiver acontecendo imprevisto, vai estar show de bola.
você faz a conta, eu vendo 30 mil, eu lucro 10 mil, e os outros 10 mil é para pagar o aluguel, os funcionários, e os outros 10 mil, né, 30 mil, então 10 mil eu lucro, 10 mil eu pago funcionários, e os outros 10 mil eu compro carne, queijo para fazer os hambúrgueres e dá certinho. O problema é que, quando acontecer um imprevisto, você não vai ter mais esse 10 mil de funcionário, você não vai ter mais esse 10 mil de estoque. Você só vai ficar no máximo com um faturamento de 15, de 10 mil ao invés de 30. E daí, da onde vai sair o dinheiro para socorrer a empresa? Muitos vão falar, daí eu pego o meu dinheiro e coloco na empresa. Só que sabe o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas que não criam fluxo de caixa, elas tiram aqueles 10 mil de lucro e elas gastam todo esse dinheiro. Então, na hora que tiver um imprevisto, não vai ter dinheiro na sua conta pessoal para você salvar a empresa, né? É isso que geralmente acontece e esse é o principal erro dos empreendedores aqui do Brasil e em todo o mundo, né? Falta de fluxo de caixa. Então, como você resolve isso? Primeiro, quando você for começar uma empresa, saiba que você vai ter custos e que você precisa ter um dinheiro em caixa da empresa, mesmo que você esteja começando agora, né? Segundo, ao longo do tempo, quando a sua empresa for lucrando, por exemplo, no caso, no nosso exemplo aqui, a hamburgueria está lucrando 10 mil reais livre, né, por mês. Você tem que pegar, sei lá, 20% desses 10 mil reais, 2 mil reais, e colocar no caixa da empresa e não tirar. No outro mês você põe mais 2 mil, mais 2 mil, mais 2 mil, até você formar um montante que te deixa seguro para que essa empresa consiga ficar pelo menos 6 meses viva sem faturar nada. Imagina que você não passou a não lucrar nada a partir de hoje. Você tem que ter dinheiro no seu fluxo de caixa para durar 6 meses sem faturar nada, só você pagando as coisas. Quando você chegar nesse ponto aí, você pode começar a tirar mais dinheiro da empresa, certo? E se você começou sem dinheiro e não tem dinheiro dentro do fluxo de caixa hoje em dia, você vai precisar construir esse fluxo a partir do seu lucro. Então, ao invés de você separar só 20% do seu lucro, como você começou a empresa sem colocar dinheiro, né, lá dentro, você vai ter que separar uma fatia maior, 50, 60% do seu lucro, você vai ter que ir colocando no caixa da empresa de volta, né, até você ter essa segurança suficiente para você poder fazer a sua retirada maior, vamos dizer assim, né? Então, é extremamente necessário o fluxo de caixa e esse é o principal erro do empreendedor. O segundo erro é vampirar a empresa, né? Termo popular aqui, mas é basicamente muito ligado ao erro de fluxo de caixa isso aqui. O que é o vampirar a empresa? É o cara que no final do mês ele paga todas as contas da empresa e sobrou 10 mil reais. Ele vai lá e tira os 10 mil. É exatamente isso que a gente tá falando aqui agora, né? O cara lucrou 10 mil, tira 10 mil. Lucrou 20 mil, tira 20 mil. Lucrou 100 mil, tira 100 mil. E aí o que que acontece? Quando ele precisar daquele dinheiro dentro da empresa, não tem. Quando ele precisar alavancar a empresa, abrir uma filial, não tem dinheiro. Por quê? Porque ele vampirou, ele tirou tudo para a pessoa física dele, pagou um imposto de renda miserável, né, porque tirou o dinheiro todo da empresa, né? E geralmente é muito difícil as pessoas que guardam esse dinheiro, né? E aqueles que guardam, quando a empresa começa a quebrar, eles não têm coragem de pegar o dinheiro que eles tiraram e colocar de volta dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa está em maus lençóis, eles acreditam assim, poxa, isso aqui vai quebrar, melhor eu deixar quebrar mesmo, já que eu já tirei o dinheiro. Mas esse é um pensamento errado, porque é o seguinte, quanto tempo vai demorar até você levantar uma empresa daquela de novo, né? Então, nunca, né, na maioria das vezes, se você pode fazer com que uma empresa não quebre, se ela estiver te dando retorno, é melhor você fazer ela viver, porque ela vai continuar te dando retorno a longo prazo, né? E o terceiro ponto, desculpa, é misturar o dinheiro da empresa com as contas pessoais, né? Como que é isso? Né, esse aqui também é um erro muito clássico e no final do mês o cara fala, eu não sei para onde foi o dinheiro da empresa, eu calculo o lucro, mas aí não fica esse dinheiro, não fica no caixa. Por quê? Porque você está pagando a sua conta de luz, meu filho, com a conta do banco da empresa, né? Chega a sua conta de luz em casa, você pega o seu celular, entra na conta do banco da empresa e lê o código de barra da conta de luz e paga.
que você está fazendo? Você está misturando o caixa da empresa com a sua conta pessoal, tá? E aí o que acontece? Isso causa um desbalanceamento do fluxo de caixa no longo prazo. Por quê? Porque tem um gasto vindo de fora da empresa, né, que não está contabilizado na conta da empresa e está sugando o caixa dessa empresa, né? E esse gasto quem está fazendo? Você, empreendedor, que está cometendo esse erro. Né? É você está drenando a empresa. Então, a melhor coisa para você corrigir isso aqui é o seguinte, né? Isso aqui devia ser básico. Você abriu uma empresa agora, deixa eu te falar uma coisa. Você tem salário na sua empresa, tá? Se você é um empreendedor, você tem salário da empresa. Você não tira o lucro da empresa para você. Você estabelece um salário e retira aquele salário todo mês. O resto fica dentro da empresa, certo? Então vamos supor que eu lucro 10 mil reais na minha hamburgueria e eu decido tirar um salário de 3 mil reais por mês, certo? Então, tiro esse salário e com que dinheiro eu vou pagar as contas da minha casa? Com o meu salário. Eu não vou usar dinheiro da empresa para pagar a conta da casa, certo? Porque senão eu vou causar um desbalanceamento no fluxo de caixa a longo prazo. É assim, ó, no começo parece que está tudo bem. Dali 1 ano, 2 anos, você não sabe para onde foi o dinheiro e a empresa está fechando no negativo todo mês, tá bom? E você não está nem tirando aquele salário, aquele valor que você tirava para você, você não está mais tirando. Por quê? Porque você está pagando direto as contas com a conta da empresa, né? Então, estabeleça um salário e adeque o seu custo de vida dentro do seu salário, tá? Você ganha 3 mil por mês lá da sua empresa, você vai gastar 3 mil por mês no máximo, você não vai gastar 10, porque você não tem 10 mil. Quem tem 10 mil é a empresa. No brasileiro tem esse problema de confundir CNPJ com CPF. CPF é você, CNPJ é uma empresa. O próprio nome já diz, pessoa física, CPF, pessoa jurídica, PJ, CNPJ, né? São duas pessoas diferentes. Você não pode pegar o dinheiro dessa pessoa e pagar a conta dessa aqui, ó, do CPF, tá? Então, quem tem 10 mil de lucro? A pessoa jurídica. E a pessoa jurídica paga 3 mil reais de salário para a pessoa física, que é você. E quem paga as contas de casa? A pessoa física, com o salário que ela ganhou da pessoa jurídica. Não confunda essas duas coisas, senão você vai ter um problemão a longo prazo também. Quarto erro, excesso de custos fixos, ou famoso hypersize, né? Falando uma terminologia aí mais business, né? O que é o hypersize, ou excesso de custo fixo? É aquele empreendedor que começa o primeiro negócio dele, né, já alugando o maior espaço da cidade, colocando mesa dentro, funcionário, enchendo o caixa dele de custo fixo. O que é custo fixo? É aquele custo que, independente de você vender ou não, você vai ter que pagar. Então, aluguel, funcionário, empréstimos, né? Então, esse erro aqui é muito comum também no Brasil. O cara começar um negócio já muito grande, sem ter a certeza que o negócio vai dar certo, sem ter a certeza de quanto ele vai vender por mês, né? Sem ter a análise do break-even, do momento em que ele vai conseguir uma estabilidade entre faturamento e dívidas, né? E ele não sabe disso e ele começa esse negócio muito grande. E aí tem um excesso de custo fixo. E no primeiro mês ele vende muito bem, porque inaugurou o negócio. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, as vendas vão caindo naturalmente, tá? É natural que as vendas caiam depois da inauguração do seu negócio. As vendas vão caindo, mas os custos fixos continuam lá em cima. E aí o que acontece? Desbalanceamento do fluxo de caixa de novo. Tá vendo como todo o problema gira em torno do fluxo de caixa? Vou te contar um segredo. Você quer manter a sua empresa aberta sem ela quebrar? O segredo é um só. Tenha dinheiro no caixa da empresa. Só isso. Se você tiver dinheiro na caixa da empresa, pode cair uma bomba em cima da sua empresa, você vai continuar pagando as contas, porque tem dinheiro na conta, certo? Então, o fluxo de caixa é a chave para não quebrar uma empresa, né? Então, cuidado com o hypersize. Comece pequeno, faça o MVP. Né? Tem vídeo aqui no canal sobre MVP, se eu não me engano, mínimo viable product. Né? O mínimo produto viável. Começa com o mínimo. Testa, valida, investe. Testa, valida, investe. Testa, valida, cresce. Testa, valida, cresce. Um passo da escada de cada vez, senão você vai cometer o erro do hypersize. Ah, Vitor, mas as grandes empresas já começam grande, né?
sei lá, a Havan sempre abre uma loja gigante, né? A Americanas é gigante, elas nunca abrem uma lojinha pequena. É claro, porque essas empresas têm condições financeiras de fazer uma leitura de mercado muito mais precisa que eu e que você, né? O empreendedor comum que está começando agora não tem condição de prever o mercado como grandes empresas têm. E não tem fluxo de caixa para arcar com o prejuízo de uma loja grande, né? Gente, se uma Havan falir uma loja lá dela, não tá conseguindo vender e tal, ela simplesmente fecha a loja, paga a conta e acabou. E bola para frente, porque tem dinheiro no caixa. Você que está começando agora não tem dinheiro no caixa, a maioria de vocês, né? Então, não cometa o erro de começar grande demais com excesso de custo fixo, tá bom? Quinto e último erro, não reinvestir o lucro em marketing e vendas. Isso aqui é um erro, já é um erro um pouco mais sofisticado, né? Uh, mas é um erro muito crucial também, né? O brasileiro ele tem a cultura de quando ele lucra, ele ser mesquinho, ele segurar tudo e ele não gosta de investir. O brasileiro tem esse problema. Ele quer manter o negócio, né? Assim, do mesma forma que eu falei aqui, comece pequeno, né? Quando você tiver condição de crescer, você tem que crescer, você não pode ficar pequeno para sempre. O brasileiro tem essa mania de manter o negócio pequeno porque está dando bastante lucro. Dele falar, mas se eu crescer eu vou diminuir minha margem de lucro. É melhor eu continuar desse tamanhozinho mesmo. E aí ele não investe em marketing, não investe em vendas, tá? Não reinveste o lucro da empresa em marketing e vendas. E aí quando você não faz isso, o que que acontece? Né? Acontece várias coisas. Primeira coisa, a concorrência, os seus concorrentes, eles têm grande chance de te passar se eles investirem em marketing, tá? Você vai ficar esquecido no mercado. Olha, se você não investe nada em marketing e um concorrente investe, sei lá, R$ 3.000 por mês em marketing, em 2 anos e meio ele te passa em vendas, tá? Pra você ter noção se esse investimento for bem feito, da potência que um marketing bem feito tem. Então você precisa reinvestir lucro em marketing e estratégias de venda para crescer a sua empresa. Lembra que você começou pequeno? Você precisa crescer, tá? Precisa reinvestir. Ah, Vitor, mas daí eu não vou estar correndo risco? Bem-vindo ao jogo, né? Você abriu um CNPJ, você está correndo risco. Tá bom, pessoal? Esses foram os 5 erros. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de aprendizado para vocês. Clica no gostei aí se você gostou desse vídeo, né? Por favor, se você não gostou, também aperta o não gostei aí, né? E se inscreve no canal para você ter acesso a esses conteúdos que a gente posta por aqui em primeira mão sempre que sair, porque senão muitas vezes o YouTube não te avisa, beleza? Um abraço, pessoal, até a próxima.